Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre BB Seguridade e Sanepar. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu lembro que nós vamos falar sobre essas duas ações porque foram as mais pedidas no último vídeo que eu fiz dessa série, então coloquem aqui nos comentários o que vocês acham de BB Seguridade, de Sanepar e também aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos aí no próximo vídeo, tá? Eu lembro que eu pedi para o pessoal da análise, né, para a gente trazer algumas informações sobre as empresas. E quando a gente fala, né, pessoal, eu gosto de reiterar isso, motivos para não comprar, não é falar mal da empresa, mas trazer um contraponto, né? Porque todo investidor, seja ele amador ou profissional, aqui como é o nosso caso, ele tem que ter o contraponto para entender como funciona o processo de análise e se é interessante ou não comprar aquela empresa, né? Mostrar o risco, mostrar o retorno para que a gente tome decisões melhores, tá? Não tem nada de ver que a gente não gosta da empresa, enfim, né? Só para a gente trazer esse contraponto que eu acho bem importante. E vocês colocaram aqui para a gente comentar sobre BB Seguridade e Sanepar. BB Seguridade já tem alguns vídeos no canal, não é segredo para ninguém que o pessoal da análise gosta demais do BB Seguridade quando a gente fala em termos de empresa, né? É uma empresa muito boa, tem bastante potencial, ela vinha passando por um momento ruim quando o juro estava baixo, porque ela tinha menos ganhos financeiros. Foi uma empresa que passou por uma reestruturação profunda aí desde 2016. A sinistralidade do Covid alta também impactou os resultados e a inflação muito alta, principalmente o GPM, também prejudicar os resultados da empresa. E tudo isso não se repete agora, né? A gente tem o juro mais alto, não tem sinistralidade, a inflação está mais acomodada. Ainda assim, né, pessoal, quando a gente pensa em BB Seguridade, tem algumas questões aqui que a gente entende que a gente tem que analisar mais profundamente, né? E que podem ser, inclusive, decisórias aí para algumas pessoas não comprar BB Seguridade. A primeira questão é o controle feito pelo Banco do Brasil, né, que é uma estatal. Muita gente tem receio, né, em relação à questão de ter algum tipo de ingerência, porque da mesma forma que tem coisas boas, pode ter coisas ruins, né? O Banco do Brasil, por exemplo, hoje trabalha muito forte na parte agro. E a gente sabe que boa parte disso é em função, né, de decisões governamentais, e hoje é positivo trabalhar com agronegócio que tem um risco menor, né? No caso aqui da BB Seguridade, ela tem uma vantagem grande de estar trabalhando, de trabalhar com o BB por causa do sistema de Bank Assurance, né? Então ela tem um contrato com o BB, né? E o BB ela usa toda a base do banco para vender produtos e serviços, é uma base gigantesca, né? Imagina se a Capitaliza lá pudesse vender assinaturas para os clientes direto lá, alguém está ligando lá e vendendo quanta assinatura a gente não poderia vender, né? Então, nesse sentido, é importante, né? Então, é uma vantagem ter hoje o contrato e esse controle feito com o BB também. E a gente não pode esquecer que as subsidiárias do banco da BB Seguridade, todas elas têm um sócio privado, né? Então, tem a Icatu, tem o Principal Group, né? Tem algumas empresas privadas. E isso é importante, né, à medida que se mitiga um pouco mais ainda esse risco de ingerência. E claro, né, pessoal, os seguros são outras regras, dificilmente tem como ter uma ingerência muito grande, e é uma empresa que aceita um pouco de desaforo, vamos dizer assim, até porque ela tem uma estrutura muito enxuta, a margem é alta, o ROI é alto, então nesse sentido, né, ela poderia piorar um pouco ainda os resultados, que ela ainda ia se manter barata. Temos a questão da concorrência, que é importante, né, pessoal, porque outros bancos, corretoras, fintechs tiram uma parte boa da receita. A gente pega planos de previdência, por exemplo, que são fundos, né, e trazem uma receita muito boa com as taxas de performance, administração, enfim, né? Muito desse mercado foi tomado por empresas como BTG, como XP, como gestores independentes. Então a concorrência, ela também pode atrapalhar, né? Por outro lado, né, pessoal, até trazendo o contraponto aqui em relação à questão da concorrência, a maior parte dos produtos da BB Seguridade tem uma penetração baixa e alguns
como a gente pega essa parte agro aí, a empresa é líder, né? Dificilmente alguém faria algum tipo de seguro se não fosse com BB Seguridade, tá? Então tem esse contraponto, né? Existe uma penetração baixa, então mesmo com concorrência a empresa pode crescer e além disso ela pode vender os produtos dela também em outras plataformas, né? Coisa que a gente pode ver acelerando aí nos próximos anos. Então eu posso daqui a um pouco ter as corretoras vendendo aí produtos da BB Seguridade. E outra questão, né, pessoal, é o contrato que a BB Seguridade tem com o Banco do Brasil, né, que vence em 2033, né? Esse contrato ele pode ser renovado ou não. No nosso entendimento ainda não é preocupante, não é para se preocupar muito com isso, né? É diferente do contrato que o ISO tinha com a Caixa, né, que a gente já tinha noção de que poderia ou não ser renovado, que foi o que aconteceu, ou ser renovado com um perfil diferente, né? Dificilmente hoje a gente entende que não teria renovação desse contrato, tá? O que acontece, né, pessoal, que a gente olha no longo prazo, é que a BB Seguridade é uma empresa tão boa que faria muito sentido ela ser incorporada ou fazer o Banco do Brasil fazer um fechamento de capital da empresa, né? A gente entende que só o que ela paga de dividendos, o que ela dá de lucro, compensaria, né, algum ganho que fosse aí pelo valor de mercado, tá? No nosso entendimento, não faz muito sentido uma empresa tão boa como essa, tendo um controlador que é um banco, né? Aí a gente está pensando com a cabeça do Banco do Brasil, né? Não como sócio aqui da BB Seguridade, ter BB Seguridade com capital aberto. Então a gente imagina que tem uma possibilidade remota, né, de algum fechamento de capital, né, lá na frente, mas hoje a gente não se preocuparia ou não se preocupa com essa questão do contrato. Vamos esperar mais alguns anos aí depois, né, a gente pode tomar alguma decisão, mas hoje não é preocupação, tá? Eu lembro que eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, o cupom Carnaval Cap, que dá até, aqui tá 35, mas é até 40% de desconto na nossa assinatura completa. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Tem ali as nossas assinaturas e o relatório de performance que tem os resultados aqui da Capitalizo, tá, pessoal? Vocês podem acessar ali, tem todas as estratégias, os resultados de longo prazo, médio prazo, curto prazo, né? Vocês vão ver que os nossos resultados são os melhores do mercado. Pode comparar ali que eu garanto, tá? Voltando aqui para a apresentação, né, pessoal? Sanepar, né? A Sanepar é outra empresa que é muito pedida também por vocês, né? Aqui a Sanepar já é um ativo que a gente entende que tem opções melhores, né? Primeira questão, pessoal, o setor, tá? Quando a gente fala de utilidades públicas, a gente já comentou algumas vezes que prefere o setor elétrico, que tem regras mais bem definidas, tá? As empresas do setor elétrico podem atuar também no setor do setor elétrico, podem atuar no segmento de saneamento. A gente tem um exemplo aí da Equatorial, que seria uma multi-utility, né? E a gente vê hoje que a melhor empresa do setor de saneamento ela não está na bolsa, que no nosso entendimento é a EGEA, ela está na holding da Itaúsa, mas não está na bolsa, né? A gente tem a questão de o esgoto, quando a gente fala de água tratada, esgoto, principalmente a parte de esgoto, tem muita coisa para crescer no Brasil, mas o setor elétrico, no nosso entendimento, tem mais opcionalidades. Geração, distribuição, transmissão, geração hídrica, eólica, solar, a parte de transmissão de gás. Então, as empresas elas podem ter uma receita bem mais diversificada do que essas empresas do setor de saneamento. E como elas têm uma atuação muito concentrada, o risco é maior. A Sanepar atua no Paraná, né? Acontece como aconteceu em 2020 2021, por exemplo, da seca, né? A empresa se ferra, né? Se tiver algum tipo de problema nesse sentido. Então, as empresas que têm uma distribuição geográfica maior e têm mais opcionalidades de receita, elas acabam sofrendo menos, tá? Temos a questão aqui do marco do setor, né, pessoal? O marco de saneamento recém foi aprovado, com o governo novo federal a gente pode ter algum tipo de alteração e a gente já entendia que as empresas não se beneficiariam do marco, né? E como a presença estatal é muito grande nesse setor, a gente não vê muito aqui para onde as empresas poderiam crescer ou mesmo aproveitar o marco que até agora não aconteceu. O marco é muito importante, mas a gente sabe que, enfim, como eu falei, o governo novo pode ter algum tipo de alteração
e as empresas como a Sanepar aqui não estão aproveitando, né? E em relação também à questão de ser uma estatal, né? Se no caso da BB Seguridade nós temos, né, o Banco do Brasil, que é o controlador, em cima do Banco do Brasil tem o Estado, o governo, aqui é direto o governo que é gestor, né? Porque é um político que escolhe quem é o gestor, no caso da Sanepar. Então, quem tem estatal direto assim, né, pessoal, óbvio que a gente tem que olhar quem é o governador do estado, como no caso dessas estaduais. Né? Se tivesse ganhado o Requião, por exemplo, e aqui eu não estou discutindo política, tá, pessoal? Mas o Requião, né, quando era governador, ele manteve congelada as tarifas. Eu acho que 7, 8 anos ele manteve, 6 ou 7 anos manteve congelada as tarifas. É bom quando eu sou sócio de uma empresa que não consegue aumentar as tarifas? Não é bom, né? Então a gente tem que estar de olho em quem é o comandante do Estado. E com a reeleição do Ratinho Júnior, a gente já viu um pouco da mudança de postura dele em relação à questão de privatizações, que mesmo assim é difícil no caso da Sanepar, mas pelo menos não ter ingerência grande. Né? Ah, não vai aumentar a tarifa, pode acontecer de aumentar um pouco menos do que era esperado, como até aconteceu nos últimos reajustes, né? Inclusive eles alteraram alguns indexadores, tinha coisa que era atrelada ao IGPM, mas o IGPM deu alta, eles mudaram para o IPCA. A gente na época fez vídeo falando a respeito disso, mas pode ser que aconteça com a Sanepar a mesma coisa que vai acontecer com a Copel, né? De ter uma empresa com uma participação mínima ali, 10, 15%, seria uns 10% hoje, se fosse o modelo da Copel, o governo teria na Sanepar e diminui bastante esse risco de ingerência, tá? Então aqui a gente já vê uma questão um pouco diferente, né? O setor a gente prefere o setor elétrico, né? De energia, aí seria energia elétrica, né? Mas se fosse para ter alguma empresa das três, Sanepar, Sabesp e Copasa, a gente preferiria ter na carteira Sanepar, porém a melhor empresa da Bolsa, no nosso entendimento, a melhor empresa não está na Bolsa, que é a EGEA, que está na holding da Itaúsa, né? Tem essa questão do marco aqui também, que não tem aproveitamento, e aqui, né, com o governo atual, não teria riscos muito grandes aqui de ser sócio da Sanepar, tá certo? Não esqueçam, tá, pessoal, de aproveitar a nossa promoção, né? Como eu falei, os links aqui na descrição. E tem os nossos contatos. Qualquer dúvida, manda um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame lá no WhatsApp, né, pessoal? Mandem um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.